Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui o nosso curso gratuito sobre a terapia de aceitação e compromisso, na aula de hoje a gente vai explicar o que é desfusão cognitiva e também vou apresentar para vocês uma prática que ajuda bastante a não se fundir com os pensamentos. Lembrando que nós temos também um curso aprofundado sobre a ACT, sobre a terapia de aceitação e compromisso em 10 lições. Se você tiver interesse em se aprofundar, você pode entrar em contato comigo. Muito bem, os estudos da ACT começaram pelo problema da linguagem. O que é a linguagem, o que é o pensamento, numa teoria chamada teoria das molduras relacionais. Um questionamento que veio desses pesquisadores era por que nós temos uma sociedade tão rica, né, se a gente comparar a evolução econômica dos produtos e serviços nos últimos 2 séculos, a gente vai ver que a gente tem muito mais, uma qualidade de vida, conforto, muito maior do que antigamente. Mas mesmo assim, os transtornos mentais, o sofrimento humano, o sofrimento mental, parece que não está diminuindo como seria esperado. Se a gente tivesse uma lógica na qual resolver as coisas fora de nós, resolvesse as coisas dentro também, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, a tendência seria que cada vez mais a gente tivesse menos transtornos, tivesse mais saúde mental. E esse parece não ser o caso. A gente tem a estatística de que nos Estados Unidos, 50% da população vai passar por algum transtorno ao longo da vida. E isso é muito alto, isso é um dado muito alto. Para procurar contribuir com isso, para procurar diminuir esse problema do sofrimento mental, esses autores então começaram a estudar a linguagem e a maneira como o nosso pensamento acontece. E eles chegaram no Hexaflex. Então, nessa imagem que você está vendo, a gente tem 6 processos que ajudam a gente a ter mais flexibilidade psicológica. Tendo mais flexibilidade psicológica, vários estudos apontam que a gente vai ter mais saúde mental. A ideia desse curso gratuito é apresentar para vocês cada um desses 6 processos. Hoje a gente vai começar com desfusão cognitiva. Então vamos primeiro à definição de desfusão cognitiva. A fusão cognitiva significa basicamente que nossos pensamentos dominam o nosso comportamento. É como ser empurrado pelos seus pensamentos, ou permitir que os pensamentos lhe digam o que fazer. Ou podemos falar dos pensamentos como agressores. Ou podemos comparar a mente a um ditador fascista. Ou podemos perguntar o que acontece quando você deixa esse pensamento comandar a sua vida. Nesse trecho do livro, a gente nota o conceito de fusão cognitiva. Então, a fusão é quando o eu, o mundo, o pensamento está tudo fundido e misturado. Eu vejo o mundo, a realidade, eu mesmo, a partir do que está passando pela minha cabeça, a partir dos meus pensamentos, e isso faz com que eu haja, com que eu me comporte a partir desses pensamentos. Isso é a fusão cognitiva. A desfusão, a diffusion em inglês, é a capacidade de separar. O pensamento está aqui, eu estou aqui e eu estou observando esse pensamento. E não necessariamente eu vou agir a partir desse pensamento. Portanto, essa é a definição de desfusão e de fusão cognitiva. A gente desfundindo o nosso pensamento, a gente consegue então ter mais flexibilidade psicológica e mais saúde mental. Para isso, a gente pode treinar com uma prática. Essa prática consiste em rotular ou classificar os pensamentos, dando um nome como se uma parte da nossa mente fosse um personagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui um pensamento, uma pessoa pensando, eu não consigo. Se a pessoa tem esse pensamento na cabeça, ela pode ver o mundo a partir disso. Ela pode ver as próprias capacidades dela a partir desse pensamento. E se isso acontecer, se esse pensamento dominar o comportamento dela, a gente vai estar falando de uma fusão cognitiva. Para começar a treinar a desfusão, a gente pode fazer o seguinte. Nessa imagem, a gente vê ali a palavra sabotador. Então, uma forma de fazer é, quando eu noto esse pensamento na minha cabeça, eu posso dar um título, um rótulo
para esse personagem interno. Esse pensamento eu não consigo é só o meu sabotador interno. Vamos ver aqui outros exemplos. A gente tem, por exemplo, uma pessoa pensando, tenho que me controlar. Esse é um exemplo que o Reis dá nos livros dele, onde ele começava a notar que esses pensamentos de controle surgiam quando ele estava se sentindo ansioso. Ele se sentia ansioso, aparecia esse pensamento, tenho que me controlar. Ele tentando se controlar, ele fugia de certas situações, por exemplo, do trabalho, deixava de dar aula, uma série de coisas que ele conta no livro dele. Então ele, o Reis, deu o título para esse tipo de pensamento como ditador interno. Outro autor da ACT, o Russ Harris, nota que durante o estudo dele dentro da faculdade de medicina e mesmo depois, vinha muito desses pensamentos que ele nomeou como impostor, da síndrome do impostor. Eu sou uma fraude, eu vou ser descoberto, eles vão descobrir que eu não sei. Então isso era a síndrome do impostor. Um outro exemplo, que parece um pouco mais agradável, mas que pode trazer malefícios para a saúde, é o pensamento do tipo, seria bom tomar um café. Talvez tomar um café só não seja um problema, mas para a pessoa que toma muito café ao longo do dia, isso pode ser problemático. A gente sabe, isso está até classificado como um transtorno por uso de substâncias. A cafeína é uma substância que causa dependência. A gente poderia substituir essa frase como seria bom fumar um cigarro, seria bom tomar uma bebida alcoólica. E isso é o que a gente poderia classificar como junk, ou como um lado, né, da mente que poderia ser classificado como um vício ou uma compulsão. Qual que é o ponto aqui fundamental, gente? A gente pode começar, então essa é a prática, começar a classificar esses aspectos da nossa mente dando um nome. Esse é simplesmente um impostor, esse é o sabotador interno, esse é o junkie. Enfim, você pode dar o nome que você quiser, pode ser um personagem, pode ser um nome próprio, pode ser um adjetivo que explique o que é esse pensamento, o que ele provoca para você. O importante é que a gente consiga classificar ou rotular essa parte do pensamento que pode gerar comportamentos negativos, destrutivos, podem nos conduzir para caminhos que a gente não quer na nossa vida. Pode ter consequências difíceis. Então, fazendo isso, o que acontece? Eu classifico uma parte da mente, seja o nome que eu quiser dar, posso até ter várias partes, e aí, quando eu faço essa classificação, eu consigo criar e cultivar a desfusão cognitiva. Se esse pensamento não sou eu que penso esse pensamento, é só um pensamento que surge na minha mente, então isso pode não ter força mais, pode ser só um pensamento. À medida que eu deixo isso de lado, o pensamento surge, eu deixo ele de lado. O pensamento surge, eu deixo ele de lado. Classifico, deixo ele de lado. Isso faz com que ele perca a força e eu possa agir, possa fazer coisas, fazer ações, comportamentos, ter e manter comportamentos que são mais produtivos, que são mais úteis, que são mais saudáveis. Então essa é a prática da desfusão cognitiva, é uma das práticas da desfusão cognitiva. Se você tiver dúvidas, você pode deixar aqui embaixo no vídeo, ou entrar em contato comigo, e também fica aqui o convite para o nosso curso pago, no valor de R$200, que é um aprofundamento. Nós temos 10 lições nesse curso, falando também da desfusão cognitiva, de aspectos teóricos, científicos, da terapia de aceitação e compromisso e todos os detalhes ali para você realmente se aprofundar tanto teoricamente quanto na prática. Então, até logo mais, pessoal. Um grande abraço!